Boa noite a todos, internautas que nos acompanham. Quero desejar boas-vindas a todos vocês, funcionários da Prefeitura Municipal. É um motivo de honra, alegria e satisfação. Espero que não é essa sessão que é de interesse de vocês, mas que também vocês possam estar vindo para as outras sessões e acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo. Para nós é um motivo de orgulho e satisfação em vê-las aqui hoje. Sob a proteção de Deus, antes de nós iniciarmos a sessão, de acordo com o projeto de resolução número 254/2013, eu solicito à vereadora Fabiana que faça uma leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, eu solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite a todos. A verdadeira sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostra com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vício. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Amém. Sob a proteção de Deus, eu dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Eu queria comunicar aos novos vereadores e informá-los que a retirada de pauta dos projetos... Não, isso aqui não está? O que é isso aqui? Ah, tá, mas... Ah, tá. Eles não estão aqui na... Bom, vamos passar então a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos em mãos o projeto de lei do Executivo número 039/2014. E eu solicito à vereadora Fabiana, primeira secretária, que faça a leitura da ementa. Projeto de lei do Executivo 39 de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a transferir recursos financeiros a título de contribuição à entidade que o especifica e dá outras providências. Só emenda ou vai ler a justificativa? O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa, bem como da justificativa. Só ler a justificativa, porque a ementa você já leu. Ler, né? Justificativa, senhor presidente. Em anexo ao presente, estamos encaminhando a essa casa, para devida apreciação dos senhores vereadores, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a transferir, no exercício financeiro de 2014, recursos financeiros a título de contribuição, a que alude ao artigo 12, parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 64, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Viradouro, sob CNPJ sob número 72.915.929.0001-51. Cito a rua com sede na Rua Marechal Deodoro, número 1301, em Viradouro, Estado de São Paulo. A propósito da contribuição, a Lei Federal 4.320, de 64, a classifica como transferência corrente para atender as despesas para as quais não corresponda a contraprestação direta em bens ou serviços destinados a entidades públicas. Confira-se. Artigo 2º, parágrafo 2º. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender a manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Ainda sobre o tema contribuição,
as entidades públicas, leciona o insigne professor Heraldo da Costa Reis. A contribuição, diferentemente das subvenções, é uma forma de alocação de recursos através do orçamento que visa a sustentabilidade das organizações de fins ideais, cujas atividades de natureza social, ainda que não executadas pelo poder público, vão de encontro dos interesses da organização governamental. É de se entender que, neste caso, conforme preceituado no artigo 12, parágrafo 2º da Lei 4.320 de 64, não há contraprestação direta em bens e serviços, podendo o recurso ser aplicado no custeamento das atividades, meio e fim daquela entidade, devendo, no entanto, ser apresentada a prestação de contas da aplicação do dinheiro que lhe for entregue. Assim, na expectativa de contar com um pronto apoio dos membros dessa egrégia edilidade, considerando a relevante necessidade que se reveste a medida, solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Renovamos a Vossa Excelência, ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Viradouro, 11 de julho de 2014. Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Solicita a primeira secretária, Fabiana, que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Já verifiquei aqui, os pareceres vai verbal, né? Comissão de Justiça e Redação, Manuel Brandão, doutor Edson. Ailton também a Justiça e Redação. Finanças e Orçamento, vereador Júnior, só eu e você aqui hoje. Tá? Favorável também. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o projeto de lei do Executivo, número 040/2014. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da emenda. Projeto de lei do Executivo 40 de 2014 altera a referência salarial do cargo de agente de combate de endemias e altera o valor da referência salarial R03A. O projeto também possui pedido para tramitar em regime de urgência especial e eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da justificativa. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos o projeto de lei 40 de 2014, que altera o valor da referência salarial R03A, passando a de R$ 778 para R$ 1.014. Dispõe ainda o presente projeto sobre a alteração da referência salarial do cargo de agente de combate às endemias, que faz parte do quadro de funcionários do Poder Executivo Municipal de Viradouro. Atualmente, R01 fixado em R$ 778, que passará para R03A. Salientamos que o cargo da agente comunitário de saúde já tem sua referência salarial atrelada a R03A, e com a inclusão do cargo de agente de combate às endemias, a R03A, serão apenas esses dois cargos do quadro geral de funcionários da municipalidade que serão referenciados à indicação salarial em questão. A presente matéria está sendo apresentada em atendimento à Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, que altera a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, fixando este piso em R$ 1.014. É válido salientar ainda, tendo em vista o atual cenário contábil do município, no que se diz respeito ao elevado índice com gasto de pessoal, que os valores mencionados acima serão suportados em 95% pela União, como dispõe o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei nº 12.994 de 2014. Artigo 9º-C. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo
90 a desta lei. Parágrafo 3º. O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% do piso salarial de que se trata o artigo 90 desta lei. Assim sendo, encaminhamos o projeto de lei, esperando que seja o mesmo apreciado e aprovado pelos nobres edis em regime de urgência especial, em sessão extraordinária, a ser realizada nessa egrégia Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Viradouro, 11 de julho de 2014. Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Solicito a primeira secretária que verifique os pareceres. Serão verbais também. Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Favorável também. Coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel Brandão, depois você faça uso. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, a todos vocês, muito boa noite. Muito boa noite também àqueles que nos assistem e nos acompanham aqui na Câmara Municipal, bem como aqueles que nos acompanham pela internet. A todos vocês que estão hoje aqui nos dando a honra da sua presença, como já bem destacou o presidente, nós queremos agradecer profundamente a presença de vocês e convidá-los para que, em outros momentos, também possam se fazer presente nesta casa. É muito importante que a comunidade acompanhe o desenrolar dos trabalhos da Casa Legislativa. Tenho certeza que um município melhor começa com a participação das pessoas e, a princípio, nesta casa de onde emanam as leis. Em segundo lugar, eu gostaria também de parabenizar a todos os agentes comunitários de saúde, bem como os agentes de endemias, pela conquista. A presidente Dilma, quando sancionou a lei que vos dá o direito ao piso salarial, a lei 2.994, disse que não há mérito de ninguém nessa conquista. De nenhum deputado, destacou ela, de nenhum deputado, de nenhum prefeito, muito menos de algum vereador, mas tão somente da classe que se organizou, que foi até Brasília, que ficou até altas horas naquelas galerias do Senado e conseguiu hoje ter o piso salarial de vocês. Então, parabéns, e que isso sirva de exemplo para os demais funcionários deste município, por que não dizer de todo o país, mas em particular do município de Viradouro, que a União, pelo propósito de buscar os direitos de cada classe, ela gera o que hoje nós estamos vendo, a conquista. Gostaria, no entanto, de fazer alguns destaques, senhor presidente, a respeito deste projeto de lei. Começamos a discussão, e o senhor sabe, no dia 30 de junho. Dia 30 de junho nós já discutíamos essa possibilidade. Vocês se lembram? Quando nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal e colocamos na pauta daquela reunião o repasse ou o pagamento desse piso salarial. Tendo em vista a situação econômica do município, a preocupação de que isso pudesse vir a atrapalhar, naquela data eu fui avisado dias anteriores pela Juscelia, que é uma das colegas de vocês, da existência da lei, pesquisei, li, e nós levamos o debate ao gabinete. E quando lá nós chegamos, foi muito pronta a resposta do prefeito: vamos pagar. Então isso nos deixou assim, de uma maneira bastante contentes com isso. No entanto, ao ler a lei na quinta-feira passada, eu liguei para o nosso assistente jurídico, doutor Flávio, porque achava aqui alguns deslizes. Até o momento eu pensava em dois erros possíveis. O primeiro, porque na ementa da lei diz apenas:
altera a referência salarial do cargo de agente de combate às endemias e não citava o agente de saúde. Essa foi a minha primeira preocupação. Mas essa preocupação tão logo foi dirimida pelo secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Jefferson, que me explicava o que de fato já está escrito na justificativa e foi lido pela Fabiana agora há pouco. Ocorre que não cita os agentes de saúde porque eles pertenciam a outra referência salarial e agora passam a pertencer à referência salarial R3A. E lá na referência R3A estarão juntos com os agentes de saúde, os agentes de endemias. E o salário passa daquele antigo para 1.014, portanto, abrangendo tanto os agentes de endemias quanto os agentes de saúde, e até porque não podia ser diferente, uma vez que a Lei Federal 12.994, de 17 de junho de 2014, assim determina. Mas um segundo ponto, senhor presidente, continua martelando na minha mente. E ainda acho necessidade de fazermos alguma coisa para mudá-lo. É a falta, nesta lei, de um artigo ou de um dispositivo qualquer, que seja parágrafo, que seja inciso, que seja artigo, que trate da retroatividade. A lei 12.994 foi aprovada no dia 17 de junho de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União, na seção 1, na página 1, no dia 18 de 6 de 2014. Portanto, entendo eu que a partir dessa data, estes e os outros agentes de saúde e os agentes de endemia passam a ter o seu direito. A partir da data em que a lei foi publicada. Por quê? Porque no seu artigo 5º nós temos esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não tem um vacácio legis. Se tivesse o vacácio legis, se dissesse que entraria em vigor a partir de por exemplo, de 1º de janeiro de 2015, poderia dizer, mas não diz. Então, entendo eu que a partir dessa data esteja devidamente, o direito esteja consagrado. Por isso, na quinta-feira passada, liguei para o doutor Flávio, nosso assistente jurídico, que está aqui na casa, nos auxiliando, e se for necessário ele virá até aqui, perguntando da possibilidade de que os vereadores pusessem uma emenda nesse sentido. O doutor Flávio entendeu que, uma vez que se trata da questão econômica, não teríamos nós, vereadores, a prerrogativa de colocar essa emenda. Então, eu parti para a segunda atitude, que foi conversar, até te peço desculpa, presidente, porque eu tentei ligar no seu celular naquele momento, não encontrando, tomei essa liberdade. Liguei para o doutor Jefferson, secretário de Negócios Jurídicos, e avisei para ele dessa questão da retroatividade. Ele, de início, concordou e falou, olha, Manuel, eu vejo que de fato é necessário, vou conversar com o prefeito que darei uma resposta. E a resposta me veio depois, mas não veio diante daquilo que eu gostaria de ouvir, que era o fato de que a prefeitura mandasse para essa casa uma mensagem aditiva, colocando mais essas observações na lei. Não veio. Encontrei com o prefeito, por acaso, no evento da APAI, e falei para ele desse fato. E ele me explicou que o repasse ainda não foi feito pelo governo federal, que esse dinheiro ainda não está nos cofres municipais e que ele, tendo o interesse de atender a lei, de imediato começa a pagar e tudo mais. E eu disse então para ele que eu entendo o que eu estou dizendo aqui para os senhores, que eu entendo que, de fato, esta lei entra em vigor naquela data. E que, mais cedo ou mais tarde, esse valor terá que ser repassado para o município. E, obviamente, terá que ser repassado para quem tem o direito de recebê-lo, que são os agentes de saúde. E eu creio, aqui, estou dando a minha palavra daquilo que eu penso, eu creio que o prefeito tenha toda a intenção de fazer isso, de repassar no momento em que chegue o valor.
Mas se tem a intenção, por que não escrevermos? Então nós temos que parar com a mania viradora de que, não, eu tenho a boa intenção, na hora eu faço. Ótimo. Então vamos pôr por escrito. Vamos deixar colocado aqui. Tá? Então o meu pedido é nesse sentido, de que a gente, diante das condições regimentais, possamos cessar a sessão ficou difícil, né? Interromper a sessão, suspender, muito obrigado salvou o termo aqui, suspender a sessão, acho que o máximo é de 15 minutos, conforme o regimento, mas há tempo suficiente para nós sentarmos e criarmos a emenda. Porque eu esperei que até essa tarde de hoje, até esse momento, chegasse a emenda vindo da prefeitura. Mas já que ela não chegou, vamos arriscar, vamos colocar, entendo que, uma vez que se trata de repasse, nós não estaremos criando despesas para a prefeitura. Nós estaremos fazendo com que a prefeitura repasse aquilo que ela vai receber. Então não está se criando despesas. Portanto, entendo que estejamos dentro do nosso direito. E também não creio que haja questionamentos do Poder Executivo. Acho que isso é bem-vindo, até porque, pela conversa que nós tivemos, todos estão de acordo. O vereador Edson me ligou na sexta-feira à tarde, com as mesmas preocupações. Então, acredito que há um consenso nesta casa, e eu peço, então, a Vossa Excelência, que essa suspensão da sessão, pelo tempo necessário, para que a gente redija a emenda e possamos aqui anunciá-la e, na sequência, poder votar. Tá? Não trata-se aqui, senhor presidente e demais colegas, de quebra de braço com o executivo. Não. Trata-se talvez de um entendimento um pouquinho diferente, de uma casa com a outra casa, e eu acho que essa casa tem o direito, então, de fazer valer aquilo que é um pensamento consensual dos seus membros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Como a palavra nós estamos em discussão do projeto, após o término dos vereadores que fizeram uso da palavra, nós suspenderemos então a sessão, de acordo com os prazos regimentais, para que a gente possa estar elaborando essa emenda. E o vereador Edson queria fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, componente da mesa, aos colegas, aos funcionários, aos internautas, a todos que estão aqui, boa noite. Eu quero aqui parabenizá-los por essa conquista. É uma conquista que se deu graças à ação, aos lobby que a classe de vocês fizeram em Brasília. Então, eu acho que, hoje em dia, isso é muito importante para que se conquiste alguma coisa no nosso país, no nosso estado, no nosso município. E eu, no dia 20 de junho, soube da publicação desta lei, concedendo essa melhoria salarial aos agentes, de endemias e de comunidade de saúde. Eles estavam aguardando, mesmo porque a Câmara saiu logo em seguida em recesso, nós estávamos aguardando a ação do Executivo para acompanhar essa legislação recentemente publicada, mesmo porque existe uma contrapartida de 5% do poder municipal. E ela veio. Na sexta-feira, na hora que eu recebi a convocação, eu notei, e foi uma oportunidade que, de cara, eu falei, essa lei publicou dia 18 de junho, esse projeto de lei do município está faltando algo. Foi um momento que eu liguei para o vereador Manuel e disse a ele, nós precisamos sentar e tentar resolver isso, nem que for com uma emenda lá pela Câmara, porque o recurso... Agora, ainda bem, gente, que agora é piso salarial, né? Não é mais aquele negócio para comprar protetor, casaco, e chapéu e tal. Quer dizer, sempre ficava alguma coisa retida pelo Poder Executivo. Agora não, é um piso salarial. Isso aí resolve muito a questão de vocês. Então, nessa oportunidade, eu liguei para o Manuel, e ele também, de pronto, falou, não, eu vi isso aí, eu acho que nós vamos... Ele disse, né, porque ele tem mais acesso à situação, que eu vou tentar resolver isso lá com o prefeito, para que ele modifique essa situação, retroaja os efeitos na data da publicação da lei federal. E como ele já disse aqui, não se logrou êxito nisso. Nós conversando aqui, todos os vereadores foram unânimes em estender esse benefício desde a publicação da lei federal.
E o prefeito está meio cismado de que não venha o repasse, mas eu gostaria de ler aqui para vocês o artigo 9º da lei federal, que diz o seguinte: e atendidas as disposições dessa lei e as respectivas normas regulamentadoras, os recursos tiquetados do artigo 9C e 9D serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, o FUNASA, aos fundos de saúde dos municípios, Estado e Distrito Federal, como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias. Então, ela tem que vir. Então, com face nisso, nós entendemos, senhor presidente, que essa suspensão é muito bem-vinda para que possamos elaborar uma emenda que venha atender de forma retroativa esse benefício conquistado pelas classes. Muito obrigado. Obrigado. A palavra continua. Bom, em se tratando de nenhum vereador que quiser fazer uso da palavra, nós vamos suspender, de acordo com os prazos regimentais, para que possamos elaborar essa emenda, correto? Vamos pedir licença para vocês, a sessão está suspensa, a gente vai pedir licença, nós iremos nos reunir para fazer essa emenda, tá?
precisa de parecer das comissões para emenda? Podemos abrir? Pode. Aí, daí. Ok. Vamos lá, então, reabrindo a sessão extraordinária. O projeto tem uma emenda modificativa e eu solicito à primeira secretária que faça a leitura. Emenda modificativa ao projeto de lei 40 de 2014. Altera a referência salarial do cargo de agente de combate às endemias e altera o valor da referência salarial R03A. Artigo 1º. Modifica o artigo 4º do projeto de lei 40 de 2014, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, no mínimo em 95%, do valor previsto no artigo 2º desta lei, a contar da data referência do primeiro repasse de que trata a Lei Federal 12.994 de 2014. Câmara Municipal de Viradouro, 21 de julho de 2014. Vai assinada aqui pelos vereadores presidente Ernei Antônio de Paula, Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Franco, Fabiana Sevieiro, Ailton Antônio Ferreira, Luiz Geraldo Cardoso e José Gibrão. Eu solicito a vereadora que acompanhe os pareceres da emenda. Pareceres verbais, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, favorável também. Na suspensão, em se tratando do assunto que já foi em discussão, algum vereador quer fazer uso? Não, tá bom, eu coloco. Só um minutinho, vereador. Como a sessão está sendo gravada, eu gostaria então que fizesse uso da palavra, por favor. Senhor presidente, somente para registrar uma observação que o vereador Lindóia fazia na saída da sala onde nós escrevíamos. Teve aí a colaboração de todo mundo, acho que esse é o menor texto que tem mais autores. Foi até um pouco difícil de chegarmos ao consenso final, mas o Lindóia falava na saída, vamos resumir, se o dinheiro chegar, tem que repassar. Isso é o que foi feito em resumo. Agora, eu gostaria de alertar aos senhores que estão presentes sobre o seguinte fato. Há no texto, tem um texto aí, por favor, isso, texto da emenda, só para um destaque aqui, que diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, no mínimo, em 95% do valor previsto no artigo 2º, que é o valor de R$ 1.014. Então, aí pode haver uma pergunta, por que 95%? Eu acho que é bom explicar isso, né, Júnior? Nós discutíamos isso. Por que 95%? Porque esta casa não pode criar despesas para o Executivo. Nós não podemos obrigar o Executivo a gastar um centavo sequer. No entanto, como 95% do salário de vocês e do piso salarial de vocês está garantido pelo governo federal, nós não estamos criando despesas para o Executivo. Nós estamos apenas dizendo ao Executivo que repasse aquilo que é de vocês e que vem do governo federal. Se nós não colocássemos essa observação de 95%, poderia ter uma coisa que se chama de vício de iniciativa. Ou seja, vocês, vereadores, não estão aptos para legislar nessa causa. Por isso que nós colocamos o limite a 95%. Então, pode ser que o prefeito, uma vez chegando esse repasse do governo federal, ele resolva fazer o repasse integral. E pode ser que ele resolva fazer só no limite de 95%. Mas, no mínimo, os 95%. Então, em resumo, como diz o Lindóia, chegou, é de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vou colocar a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em se tratando do projeto já estar em discussão, acho que ninguém quer fazer uso da palavra, né? Então vamos passar à votação. Eu coloco o projeto no 040 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O
projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos nobres vereadores que com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, eu dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e que Deus nos abençoe a todos. Feliz retorno aos seus lares. Muito obrigado. Boa noite.